Imagine que é março de 1938. Você é um banqueiro judeu em Viena. Possui uma riqueza considerável. Dinheiro, imóveis, ouro, títulos. Há meses, seus colegas debatem para onde transferir seus ativos. Alguns dizem Suíça, outros Nova York. Alguns insistem que a própria Áustria é segura, que os rumores são exagerados, que os bancos e as leis resistirão. Você precisa escolher, não teoricamente. Escolher de fato. Em poucas semanas, a Alemanha anexou a Áustria. Bancos congelaram contas, propriedades foram confiscadas, ouro foi apreendido e as fronteiras foram fechadas. A escolha que você fez, ou deixou de fazer, determinou se sua família sobreviveria com seu patrimônio intacto ou perderia tudo. Segurança não era uma questão de opinião, era uma jurisdição específica, uma estrutura legal específica, um mecanismo específico de armazenamento e um período específico. As pessoas que sobreviveram financeiramente não eram mais inteligentes, eram mais precisas. Isso não é uma curiosidade histórica, é uma estrutura, porque neste momento você está diante da mesma escolha, não da mesma ameaça, mas da mesma questão, onde, especificamente, você pode colocar dinheiro onde o sistema não consiga alcançá-lo facilmente, quando as regras mudarem, e as regras estão mudando. Isso é um fato documentado, não especulação. Nos últimos 15 anos, vimos controles de capital no Chipre, na Grécia, na Argentina, no Líbano e na Nigéria. Vimos resgates financeiros na Europa. Vimos decretos executivos congelarem os ativos de nações inteiras. Vimos bancos quebrarem, enquanto reguladores confiscavam depósitos não segurados. Vimos governos democraticamente eleitos confiscarem contas de aposentadoria, apreenderem moeda estrangeira e reescreverem leis de propriedade. Depois de perceber o padrão, não dá para ignorá-lo. A questão não é se haverá controle de capitais, confisco ou repressão financeira. É onde eles acontecerão primeiro e se sua riqueza está no caminho. Pergunte a alguém quais são os lugares mais seguros para guardar dinheiro, e você ouvirá os mesmos nomes: Suíça, Singapura, Estados Unidos, Ilhas Cayman, imóveis em Londres ou Nova York, ouro em um cofre, contas offshore. Parecem sofisticados, mas pergunte por que esses lugares são seguros e as respostas se tornam vagas. A Suíça tem privacidade bancária. Os Sciorawa têm Estado de Direito. Imóveis são tangíveis. Ouro não pode ser impresso. Esses não são conceitos fundamentais, são slogans. Slogans não resistem ao estresse sistêmico. Removendo as marcas e o marketing, restam apenas 4 mecanismos que tornam um lugar genuinamente mais seguro do que outro. 1. Separação jurisdicional. Seu patrimônio está sob um sistema jurídico diferente daquele em que você vive. Portanto, mudanças nas políticas internas não o afetam automaticamente. 2. Resistência à apreensão de ativos. O ativo está estruturado ou localizado de forma que a confiscação seja politicamente custosa, juridicamente complexa ou fisicamente difícil. 3. Independência do sistema. O valor do ativo não depende da estabilidade de uma única moeda, um único governo ou um único sistema financeiro. 4. Mobilidade de capital. Você pode transferir o ativo através das fronteiras ou convertê-lo em outra forma antes que as restrições sejam impostas. Todo lugar seguro é apenas uma combinação desses 4 mecanismos, e todo fracasso na história é a história de um ou mais deles falhando. Durante décadas, a Suíça foi o padrão ouro da separação jurisdicional. Rigoroso sigilo bancário, neutralidade política, moeda lastreada em ouro e um sistema jurídico que tratava a privacidade financeira como sagrada. Funcionou para judeus alemães que fugiam dos nazistas, para empresários latino-americanos que evitavam a nacionalização e para americanos que sonegam impostos. Então, o mecanismo ruiu. Em 2009, o Departamento de Justiça dos Essex Gemeinde processou o UBS sob uma acusação de ajudar americanos a sonegar impostos, ameaçando cortar o acesso aos mercados financeiros americanos. O UBS entregou 4.450 nomes de clientes. O sigilo bancário suíço, que se manteve por 70 anos, desmoronou em 18 meses. Em 2014, a Suíça havia assinado acordos para compartilhar automaticamente informações de contas com mais de 100 países. O véu havia caído. Isso não foi um acidente. Foi uma estratégia. Os Ecoagosá tinham algo que a Suíça precisava mais do que sigilo: acesso ao sistema do dólar. O mecanismo não falhou porque a Suíça traiu seus princípios. Falhou porque os Kriegsaustauden tinham uma influência que a Suíça não podia recusar. A separação jurisdicional só funciona se a jurisdição estrangeira conseguir resistir à pressão do governo de origem. E num mundo onde os Ecoagosá controlam o acesso à compensação em dólar, ao sistema SWIFT e à infraestrutura bancária global, quase nenhuma jurisdição consegue.
Algumas jurisdições ainda mantêm independência estrutural. Não por serem mais éticas, mas porque seus incentivos são diferentes. Singapura não é um paraíso de sigilo. É uma proteção contra riscos políticos internos baseada no Estado de Direito. Compartilha informações quando exigido por tratado, mas é estrategicamente não alinhada. Seu sistema jurídico é previsível, seus bancos são bem capitalizados e sua moeda é administrada de forma conservadora. Os Emirados Árabes Unidos operam com uma lógica diferente. Sem imposto de renda, sem imposto sobre ganhos de capital e com sistemas bancários que não compartilham dados automaticamente com governos ocidentais. Fundamentalmente, exigem um processo legal formal e não apenas pressão política, antes de cumprirem as exigências. Essa demora é a vantagem. Tanto Singapura quanto os Emirados Árabes Unidos são, em última análise, nações pequenas dependentes do comércio. Portanto, a separação jurisdicional funciona apenas até certo ponto determinado pela geopolítica, e não pela lei. O ouro é o ativo mais antigo resistente à apreensão. Não tem contraparte, não pode ser impresso, e se mantido fisicamente, não pode ser congelado com um clique. Mas a história está repleta de governos que confiscaram ouro. Em 1933, a Ordem Executiva 682 do Empire tornou ilegal a posse privada de ouro. Os cidadãos foram forçados a vender seu ouro a 20,67 por onça, e meses depois, o governo o reavaliou para os 35 anos, uma transferência instantânea de riqueza. O ouro físico resiste à apreensão casual, mas não à apreensão determinada. Se possuí-lo se tornar ilegal, você terá que escolher entre infringir a lei e perder o ativo. A solução é manter o ouro em jurisdições offshore, com fortes direitos de propriedade. Armazenamento alocado na Suíça, Singapura ou cofres privados em jurisdições não ocidentais. Seu governo precisaria então aprovar uma lei e convencer uma jurisdição estrangeira a aplicá-la. Mais difícil, não impossível, mas mais difícil. Um ativo só é tão seguro quanto o sistema do qual depende. No Chipre, em 2013, os depositantes detinham euros regulamentados pelo Banco Central Europeu. Quando os bancos entraram em colapso e o governo não tinha recursos para um resgate, a UE ofereceu um acordo. Em vez de os contribuintes arcarem com as perdas, os depositantes o fariam. Contas com mais de 100 mil dólares foram confiscadas, não tributadas, confiscadas, para recapitalizar os bancos. Isso foi chamado de bail-in, recuperação interna. E agora é política oficial em toda a UE, nos RMQIWA e na maioria das economias desenvolvidas. Depósitos bancários não são dinheiro, são empréstimos sem garantia a um banco. E em uma crise, os credores sem garantia perdem. Ativos independentes do sistema, aqueles cujo valor não depende da solvência de uma instituição específica, incluem dinheiro físico, Bitcoin, terras produtivas e metais preciosos. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas compartilham uma característica. Não exigem que uma instituição financeira permaneça funcional para que o ativo mantenha seu valor. A mobilidade de capital determina se você consegue agir quando percebe a ameaça se aproximando. Em 2016, a moeda da Venezuela começou a entrar em colapso. A inflação atingiu 3 dígitos, o governo impôs controles de capital, os bancos congelaram contas e os caixas eletrônicos ficaram sem dinheiro. Mas o Bitcoin não exige permissão. Um grupo de venezuelanos converteu bolívares em Bitcoin, transferiu-os digitalmente através da fronteira e os vendeu por dólares na Colômbia ou nos Estados. Não se tratava de o Bitcoin ser um bom investimento. Tratava-se da mobilidade do Bitcoin, quando tudo o mais estava congelado. Compare isso com a Argentina em 2001. As pessoas guardavam dólares americanos em bancos argentinos. Uma jogada inteligente, pensavam elas. Então, o governo congelou todas as contas e converteu à força os depósitos em dólares para pesos a uma taxa manipulada. Elas perderam 60% da noite para o dia. Os dólares estavam seguros. O sistema bancário em que estavam armazenados, não. A mobilidade exige ativos que possam cruzar fronteiras mais rapidamente do que os governos conseguem fechá-las. Ativos digitais, contas offshore já fora da sua jurisdição de origem, ouro físico em sua posse ou imóveis no exterior que geram renda em moeda forte. A Suíça continua relevante, não pelo sigilo, mas pelo Estado de Direito, pela estabilidade política e por um banco central que não imprime dinheiro de forma irresponsável. Ativos denominados em francos suíços são uma proteção contra a instabilidade do dólar ou do euro. Ouro físico em cofres privados em Zurique ou Genebra oferece resistência tanto a questões jurisdicionais quanto a apreensões. Singapura oferece diversificação jurídica por meio de uma conta bancária ou corretora sob a lei singapuriana, que seu governo de origem não pode congelar unilateralmente. Os Emirados Árabes Unidos proporcionam eficiência tributária e mobilidade de capital
por meio de estruturas de zona franca e sistemas bancários mais difíceis de acessar do que os da Europa ou dos United Union. E o Bitcoin, mantido sob custódia própria, não é uma jurisdição, mas um mecanismo resistente a apreensões se você detiver suas próprias chaves, globalmente móvel e livre de risco de contraparte, embora exija conhecimento técnico e apresente extrema volatilidade de preços. Toda crise financeira segue a mesma sequência. O governo enfrenta uma restrição que não consegue resolver. Dívidas, déficits, falências bancárias, colapso da moeda. Ele busca dinheiro para solucionar o problema. E o dinheiro é mais fácil de obter do sistema que controla. Então, ele reestrutura primeiro os ativos domésticos, depósitos bancários, fundos de pensão, títulos do governo, imóveis nacionais por meio de impostos sobre a propriedade ou inflação. Os que mais perdem são aqueles que mantiveram tudo dentro do sistema doméstico, porque acreditavam que a estabilidade era permanente. Aqueles que preservaram sua riqueza transferiram parte dela, legalmente, para fora do alcance imediato de seus governos antes que a janela de oportunidade se fechasse. Isso aconteceu na Argentina, Chipre, Grécia, Líbano e Venezuela. Não é hipotético. É reconhecimento de padrões. Diversificar entre jurisdições é caro. Contas offshore têm valores mínimos, taxas e exigências de relatórios. Você precisa de estruturas, trusts, LLCs, fundações, e precisa de advogados e conformidade. Ativos resistentes a apreensões não geram renda. Ouro não paga juros. Bitcoin não paga dividendos e dinheiro perde valor com a inflação. E a mobilidade de capital exige preparação. Você não pode abrir contas no exterior ou comprar Bitcoin enquanto os controles de capital estão sendo anunciados. Você precisa de meses ou anos de antecedência. A verdadeira questão é quanto você está disposto a pagar em taxas e custo de oportunidade para se proteger contra uma falha do sistema que pode não acontecer durante sua vida. A maioria das pessoas escolhe zero, e durante a maior parte da história, isso funcionou bem. Mas os períodos em que não funcionou bem, 1914, 1933, 1971, 2001, 2008, 2013, são os períodos que definem a riqueza ou a perda geracional. Estamos na fase final de um ciclo de endividamento sem precedentes históricos em tempos de paz. A dívida federal dos SNR ultrapassa 34 trilhões de dólares. A relação dívida-PIB está acima de 120%. Os gastos com programas sociais não possuem financiamento estrutural. A União Europeia está se fragmentando politicamente. O mercado imobiliário chinês, que representa 70% da riqueza das famílias, está entrando em colapso lentamente. A dívida global em dólares fora dos economies ultrapassa os 65 trilhões. E quando o Fed aumenta as taxas de juros, essa dívida se torna cada vez mais impagável. Isso não significa que o colapso seja iminente, mas significa que a probabilidade de intervenções sistêmicas, resgates internos, controles de capital, impostos sobre a riqueza, conversões cambiais forçadas, é maior do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial. E quando essas intervenções acontecem, elas acontecem rapidamente. Não existe um único lugar seguro, apenas estruturas mais seguras. Se você busca separação jurisdicional, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Suíça, Noruega, se busca resistência a apreensões, ouro físico em custódia offshore alocada, Bitcoin sob autocustódia. Se busca independência do sistema, ativos produtivos que geram valor independentemente da estabilidade do sistema financeiro, terras, empresas, ativos tangíveis. Se busca mobilidade de capital, ativos digitais, contas no exterior, ativos líquidos offshore. As pessoas que preservam riqueza em meio a rupturas sistêmicas não escolhem apenas uma opção. Elas criam mecanismos em camadas. Parte da riqueza em sistemas domésticos para liquidez. Parte em jurisdições estrangeiras para separação legal. Parte em ativos tangíveis para resistência a apreensões. Parte em formato móvel para flexibilidade. E isso não é evasão, é engenharia. O lugar mais seguro para o seu dinheiro não é um local físico. É uma estrutura que resista à falha de qualquer sistema individual. E neste momento, sistemas individuais são mais frágeis do que foram nos últimos 80 anos. A história não se repete, mas rima. A questão não é se as regras vão mudar, é se você ainda terá opções quando elas mudarem. Esta é uma análise histórica e educacional, não uma recomendação financeira ou de investimento. A maioria das pessoas nunca pensa em risco jurisdicional até que as fronteiras se fechem. Este canal existe para estudar as estruturas antes que sejam testadas.